Fala nerds, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica de Wicked Parte 2, sequência dirigida por Jamie Chu e estrelada por Cynthia Erivo e Ariana Grande, que chega nesta quinta-feira, no dia 20, aos cinemas com a distribuição da Universal Pictures. Eu pude participar da cabine de imprensa que rolou no começo do mês e que até hoje estava sob embargo, e desde o início do desenvolvimento, Jamie Chu já tinha decidido que o Wicked seria dividido em duas partes. Não foi uma decisão repentina, não foi um pedido do estúdio, foi algo pensado desde o começo por causa do tamanho da história. E quando a gente fala de filmes divididos em partes, como por exemplo Harry Potter e as Relíquias da Morte, ou até mesmo Duna Parte 1 e Parte 2, já sabemos que cada capítulo acaba ganhando um tom próprio, uma estrutura própria, e às vezes até uma identidade visual completamente diferente. E com Wicked isso não seria diferente. Aqui existe uma mudança clara no tom. Se no primeiro filme a gente tinha algo mais leve, fantasioso, divertido, bem colorido, quase uma carta de amor à descoberta de Oz, nessa segunda parte o jogo vira. Agora é a hora do confronto entre o que o Oz considera bem e o mal. E junto disso vem uma série de obrigações narrativas que o Chu não tem como evitar. Ele precisa integrar os elementos de O Mágico de Oz ao próprio enredo de Wicked. O primeiro filme pode até brincar, apresentar, deixar algumas pontas soltas. O segundo, não. Ele precisa resolver tudo. Conflitos, arcos, consequências. Ele precisa amarrar duas histórias que, embora dialoguem, não seguem a mesma lógica. E quando você junta essa necessidade de conclusão com a responsabilidade de conectar toda a mitologia clássica de O Mágico de Oz, nasce um filme que tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E aí vem um ponto que mais chamou a minha atenção. Essa segunda parte é mais curta que a primeira. E isso inevitavelmente levanta a pergunta, o do porquê. Por que não manter o mesmo tempo de tela, dar mais respiro, expandir mais ainda esse universo, ou até mesmo aprofundar mais ainda os personagens? Afinal, Chu tinha conquistado o público no primeiro filme, ele já tinha o terreno pronto para ir mais fundo. Mas a resposta está no próprio processo. Os dois filmes foram filmados juntos, ou seja, Chu não tinha como prever o impacto, o interesse e a aclamação que o primeiro Wicked teria. Ele não pôde calibrar o ritmo da parte 2 com base na reação do público, porque tudo já estava no bolso. Por um lado, isso garantiu que a sequência chegasse aos cinemas em apenas um ano, com a qualidade técnica impressionante. Mas por outro lado, existe um sacrifício narrativo claro. Falta tempo, falta aquele refinamento que só acontece quando o diretor pode ajustar a continuação depois de entender como a primeira parte foi recebida. Vou comentar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Depois do impacto que o Wicked causou no ano passado, era inevitável que a continuação chegasse cercada de expectativas. E logo nos primeiros minutos, dá pra sentir que Jamie Chu não só volta ao comando, mas como retorna com a mesma ambição visual e também sonora. Cynthia Erivo e Ariana Grande retomam seus papéis com uma intensidade quase inabalável e carregam o filme sempre que a narrativa dá sinais de querer se apressar. E é justamente aí que está o grande dilema dessa segunda parte. Ela acerta no emocional, acerta na grandiosidade, mas sente o peso de ser uma conclusão que precisa amarrar absolutamente tudo o que ficou pendente. O resultado não supera o primeiro filme, mas chega perigosamente perto, e tropeça mais pela decisão de dividir a história em duas partes do que por falta de impacto. A mudança de tom é clara. Se o primeiro longa tinha espaço para leveza, humor e aquela descoberta encantadora de Oz, aqui o clima é outro. Chu escurece o filme, na narrativa, nos temas e literalmente na fotografia de Alyssa Brooks. O verde e o rosa continuam claro, mas agora são acompanhados de cores mais densas, mais pesadas, que reforçam a sensação de um mundo em conflito. Isso pode até causar um choque inicial, mas faz sentido dentro da proposta. Esta é a parte do confronto, da ruptura entre Elphaba e o mágico. E quando as protagonistas estão separadas, o filme se permite mergulhar nessa atmosfera mais sombria. Quando elas dividem a cena, mesmo em conflito, reaparece aquela energia que marcou o primeiro filme. A passagem entre esses dois registros pode parecer brusca, mas traduz bem a intenção do diretor, fazer o público sentir emocionalmente essa ruptura e também o reencontro. O problema maior aparece quando o filme precisa carregar todas as pontas deixadas para trás. O primeiro longa escolheu investir tempo na relação entre Glinda e Elphaba, e acabou deixando muita coisa para resolver depois.
Agora, Wicked Part 2 não só tem que fechar isso tudo, como também integrar a trama clássica envolvendo Dorothy. Até certo ponto funciona, principalmente porque esta é uma adaptação do livro do Gregory Maguire, que reimagina Oz com mais maturidade, e da peça de Winnie Holzman, que nunca quis seguir à risca o filme de 39. Por isso alguns personagens da jornada de Dorothy ganham aqui um outro significado. O problema é que essa integração nem sempre flui naturalmente. Chu deixa claro que não quer tirar o foco das protagonistas, e toma a decisão ousada de nunca mostrar o rosto da Dorothy. Ela existe como consequência da narrativa, não como centro dela. Só que a maneira rápida com que vários elementos clássicos são apresentados dá aquela sensação de checklist obrigatório, necessário, mas não exatamente orgânico. E sim, alguns arcos abertos no primeiro filme não recebem aqui o mesmo cuidado. Tem encerramento que acontece rápido demais. Tem subtrama que parece ter sido podada na sala de edição. Curiosamente, mesmo sendo mais curto, esse segundo filme carrega um volume de informação muito maior, e isso pesa no ritmo. A impressão é de que existe uma versão mais completa dentro desse corte final. Quando Chu se concentra nas protagonistas, ou nos momentos de pura emoção, tudo funciona. Quando precisa correr para entregar o que foi prometido, a narrativa perde um pouco de fôlego. Ainda assim, é impossível ignorar o quanto Wicked Part 2 impressiona visualmente e também musicalmente. Os cenários, os efeitos e alguns enquadramentos chegam a ser sublimes, remetendo àquela magia clássica do filme de 39. E as músicas continuam sendo o coração emocional da história. O número com Jeff Goldblum ao lado de Arrival e Grande é um dos grandes destaques, assim como as duas músicas finais das protagonistas, que resumem toda a carga emocional dessa jornada. Chu amplia a escala do universo, entrega mais ação, mais espetáculo, um senso de imensidão que coloca o Wicked entre os projetos mais ambiciosos do ano. E aí chegamos ao maior trunfo do filme, Cynthia Erivo e Ariana Grande. Se o primeiro longa era muito centrado na Elphaba, aqui é a vez de Gina ganhar mais espaço. E Ariana Grande abraça o protagonismo com uma segurança surpreendente. Ela equilibra fragilidade, humor e também presença vocal com uma precisão que deve calar bem algumas dúvidas que existiam antes da estreia. A química das duas é o motor emocional do filme. E até os momentos mais apressados funcionam porque o público já está completamente envolvido com essa relação. Aqui nós temos menos humor, mas quando ele aparece, especialmente com a Ariana, o efeito é imediato. As duas entregam interpretações tão marcantes que elevam o filme para um patamar que sem elas talvez nem fosse alcançado. Por isso que para Wicked Part 2 eu dou nota 7. Wicked Part 2 é uma conclusão que sofre por ser um desfecho, mas também se beneficia de todo o terreno emocional que já tinha sido construído. Jon Chu entrega as respostas possíveis dentro do tempo que tem, e graças ao carisma das protagonistas, ao espetáculo visual e à força das músicas, transforma o filme em um encerramento digno, emocionante e também grandioso. Não seria surpresa se ele alcançasse prêmios que o primeiro deixou escapar. E mais, se abre as portas de Oz para uma nova geração. Faz isso com brilho, personalidade e muita emoção. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Curtiu a crítica? Deixa o like, quer mais críticas como essa? Considere se inscrever. E eu ficando por aqui. E até o próximo vídeo.